Muito bom. Conceição, é muito bom ter você aqui essa manhã. Faz 20 anos que a gente não vê, parece que faz esse tempo todo, mas é muito bom. Que nada. O tempo tem sido muito bom com você, né? Não passa para você. Então, é realmente muito bom ter você aqui. A gente chegou num momento do nosso estudo da vida de Davi, que eu diria que é um período bastante interessante, né? Como você lida quando Deus diz não a você, a um sonho que você tem, ou quando um sonho que você tem não se realiza? Como você reage? Essa semana, quando a gente postou, né, na internet o que falaríamos hoje, uma pessoa respondeu assim: primeiro eu choro e brigo, depois relaxo. Então, mas como você reage quando você diz não? Quando Deus diz não, aliás, para algo que você quer fazer. Talvez algumas pessoas tenham uma dificuldade maior do que outra, né? Tudo depende muito da personalidade da pessoa. Se a personalidade for fazer, e o teu sonho é interrompido, ou você é impedido de fazer alguma coisa, isso é quase a morte para você. Né? Mas se a tua personalidade for um pouco mais tranquila, um pouco mais... Aí você, ok, tudo bem, vou esperar no Senhor e tal. Mas é difícil, né? Então, dizer não, quando Deus nos diz não, é difícil. E aqui nós vamos estudar essa manhã um período da vida de Davi, onde Deus disse não a ele. E nós vamos perceber ver dentro do texto, como é que Deus disse não. É interessante que às vezes a gente acha que Deus é um grosso, né, que não sabe falar com as pessoas. E esse texto me ensinou uma coisa bem interessante sobre o próprio Deus, de como Deus diz não, de uma forma sutil. E depois como isso vai ser na vida desse homem chamado Davi. Então essa manhã eu quero fazer o seguinte com você. A primeira parte, a gente vai ver o que tinha no coração de Davi. A segunda parte, nós vamos ver como Deus disse não. E a terceira parte, de qual foi a reação de Davi ao não de Deus. Okay? E aí nós podemos tirar talvez alguma lição para a nossa vida. Dos sonhos que você tem no seu coração, dos desejos e anseios que você tem no seu coração, e você vai ter a habilidade de filtrá-los ou de balançá-los, no sentido de, será que Deus está nesse negócio ou não? Ou são só motivações minhas próprias? Volto a dizer aqui, gente, nós precisamos sonhar. Nós somos sonhadores em potencial. Todos nós, Deus nos fez assim. E é bom sonhar. A gente não paga nada para isso, não. Então sonhe mesmo, planeje mesmo. Tem um amigo que é pastor aqui da Presbiteriana da Barra, ele diz o seguinte: eu adoro fazer planos para Deus desfazer. Isso significa o quê? Que a nossa vida precisa ser planejada, né? Nós temos que planejar a nossa vida, mas submeter os nossos planos a Deus. Se Ele quiser mudar alguns, Ele muda. Alguns vão permanecer, outros não, né? Mas o fato é que, de repente, você já tenha ouvido um não de Deus na sua vida. Eu não sei, você já tem uma experiência com o Senhor há tanto tempo. De repente, você já ouviu Deus dizer não a você. De repente, você vai ouvir Deus dizer não a você no futuro sobre alguma coisa que você sonha. Eu ouvi muito não de Deus. E eu vou dizer para você, os meus desejos e anseios baseados nesse plano que eu queria fazer para Deus eram extremamente honestos. E eu podia olhar, gente, por que Deus não me deixou fazer isso? Ele precisa de mim para isso. Basicamente, né? Quando eu era mais jovem, eu fui convidado para integrar uma equipe de missionários no Kosovo. E estava tudo certo, era perfeito. Eu disse, puxa, era o lugar que eu quero ir, era justamente uma necessidade muito grande, não havia missionários lá. Eles me convidaram, mas eu não fui, não pude, não tive condições de ir, não deu. E aquilo eu não entendi, por que Deus disse não a esse sonho, a esse propósito? Tinha uma necessidade, o evangelho ia ser pregado, por que Ele não deixou eu ir? Não dá para entender muitas vezes, né? Hoje eu entendo por quê. Porque a minha vida fez uma grande volta desde então. Isso faz 13 anos. 13 anos. E nesses 13 anos, muita coisa aconteceu. Que se eu tivesse ido, não teriam acontecido. Mas a gente só entende depois. Muito bom. Então a pergunta é, o que você faz
quando Deus diz, não, isso não é o meu plano para a sua vida? Qual é a tua reação? Que legal, né? Ok, vamos lá então. Eu quero convidar você a essa primeira parte então, que é justamente essa questão do desejo, da parte de Davi. E a passagem que a gente vai ver descreve um momento da vida de Davi que eu acho que é o momento áureo da vida dele. É o melhor momento em que ele vive. Ele é rei, o país está bem, está unido, não há guerras, ele está tranquilo, ele está no momento onde ele está meditando, e no meio da meditação dele vem um sonho no coração. E ele diz, eureka, é isso que falta. Domingo passado a gente estudou sobre a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Agora eles tinham a Arca da Aliança em Israel. E onde ela estava? Numa tenda. E Davi está num palácio, num palacete. Ele olha para aquela tenda humilde e ele diz, não é justo eu morar num palácio desse e a presença de Deus morar numa tenda. Não é justo. E aí Natã, um profeta, diz, vai lá, faça o que lhe bem parecer, porque Deus é contigo. E aí a gente vai ver essa primeira parte dos desejos expressos, né, no coração de Davi. Se você tem sua Bíblia aí, abre comigo 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 e 3 para começarmos. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 3 diz o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Que beleza! É um momento fenomenal, ele está aqui relaxado. Descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. E aí Natã responde, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo. Vocês acham que era um desejo bom? Claro que era bom. Ele olhou para si próprio e disse, puxa vida, eu moro num palácio suntuoso, a presença de Deus, que deveria ser um lugar, ou deveria ter um lugar de honra, está num lugar, como se fosse no fundo do quintal. Era um desejo bom. Ele queria trazer glória para aquilo, ele queria honrar aquela peça que simbolizava a presença de Deus. Não tem nada de errado nisso, não é? Era um desejo bom. Por exemplo, quando nós queremos consertar as paredes aqui do templo, pintar as paredes, é um desejo ruim ou é um desejo bom? Desejo bom. Por que a gente faz isso? Pintar as paredes, fazer reformas. Por que a gente faz isso? Para o bem-estar de quem? Nosso só? Por que nós queremos um lugar bonito? Para que as pessoas, quando passarem aqui na frente, dizem, puxa vida, os caras realmente se importam com o lugar que eles escolheram para adorar a Deus juntos, não é? Eu acredito que nós não precisamos revestir as paredes de ouro, nem colocar brilho sobre uma abóboda aqui toda de cristal. Nós não precisamos disso, não é? Mas eu acho que a forma com que nós cuidamos do lugar onde nós decidimos nos reunir como igreja para adorar o Senhor, da forma como nós cuidamos desse lugar, também expressa um pouco do meu compromisso com Ele. Se eu sou desleixado com as coisas onde eu decido estar como igreja, provavelmente eu sou desleixado no meu relacionamento com Ele. É assim. Ele diz um pouco do que é o teu relacionamento com Deus. Se a gente deixar de... E Davi tinha esse desejo bom. Não é legal. As pessoas estão passando, elas olham, pô, o rei mora aqui, e a arca está aqui numa garagem, que representa a presença de Deus. Ele tinha esse desejo. Disse, não, nós precisamos construir algo melhor. Então ele tinha um desejo bom. Esse desejo era muito bom. Era também um desejo de graça. Ele tinha gratidão por algo. Então ele não estava pedindo algo para si próprio. Ele estava num desejo de dar algo ao Senhor. Por isso tinha o desejo na vida dele de graça. Por exemplo, quando você tem um desejo de dar algo ao Senhor, isso não é um desejo bom? Quando você faz um plano, dizer assim, olha só, quando você é jovem, você faz um plano e diz, olha, eu quero ser usado pelo Senhor em missões ou trabalho para o Senhor. Não é um desejo bom, de graça, de se entregar, não é bom? Davi tinha isso, ele queria construir algo, não para si próprio, mas para Deus. Ele queria fazer algo para Deus. Era também um desejo piedoso. O que você entende por um desejo piedoso?
era de paixão, sabe? De um desejo de fazer algo, realmente não tinha segundas intenções aqui pelo texto. Davi estava bem. Ele olha e diz, puxa, Deus tem me abençoado tanto. Eu moro num palácio, estou em paz com os meus inimigos, não tenho inimigos ao meu redor. Ao redor, diz o texto. Não era só com um, com dois, com todos. Ele diz, puxa, não tem segundas intenções, é um desejo de paixão mesmo, piedoso, de fazer algo para o Senhor. Não tinha segundas intenções. Ele não diz, bom, pelo menos o texto não relata ali, você não consegue enxergar isso. Vou fazer aqui para as pessoas verem, puxa, esse homem é bom, porque ele faz coisas impressionantes. Mas ele diz, é para o Senhor. Então nós vemos esses desejos no coração dele. Um desejo bom, um desejo de graça, de gratidão, e um desejo de compaixão, de paixão, né, de piedoso. Né? Por isso eu volto a dizer, é muito bom ter um sonho. É extremamente importante sonhar coisas. Davi teve um bom, gracioso e piedoso sonho aqui. Nós vemos isso. Excelente, mas o seu sonho não era o sonho do Senhor. Apesar de ser bom, de ser um desejo que brota de um coração cheio de gratidão e também de um desejo de um coração piedoso, ainda assim não era o sonho do Senhor. E aí, o próprio Natan aqui, até o próprio Natan encoraja a Davi a seguir o seu sonho. Quem era Natan? Homem de Deus, um profeta. Encoraja Davi. É basicamente o que nós vemos hoje. O cara bate nas costas do outro e diz, toca o barco, cara, corre atrás da tua felicidade. Era Natan falando para Davi. Diz, faça mesmo o que está no teu coração. Tem desejo? Vai lá, toca o barco. É isso que vai te trazer alegria? Toca o barco. Faz esse templo. O próprio Natan nem sequer ora buscando o Senhor. Você percebeu? O próprio pastor da época não diz para Davi, Davi, olha só, teu desejo é bacana, muito legal, vamos buscar o Senhor juntos, vem cá, vamos orar, vamos buscar o Senhor para ver se é isso mesmo. Natan não faz. Natan bate nas costas de Davi e diz, toca o barco, faz o que está no seu coração, não está aí escrito na sua Bíblia? Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo, não está escrito aí? Natan não ora, não busca o Senhor, simplesmente diz, aparentemente o sonho de Davi tinha todos os sinais e desejos provenientes do Senhor, mas não era. Por isso eu digo de novo, gente, sonhe mesmo, faça planos mesmo, planeje mesmo, mas submeta o teu sonho ao Senhor, porque por mais belo e singelo e honesto e cheio de gratidão que possa parecer, ainda assim pode ser que esse sonho não seja do Senhor. Temos agora o pano de fundo. Esse era Davi. Ele tinha um sonho, os sonhos eram bons, não tinham segundas intenções, e aí Deus diz não. Agora, como Deus diz não? Isso é o que me chamou bastante a atenção, né? Da forma como Deus diz não a Davi. Versículo 4 a 17. Aí Natan vai para casa, né? Depois de ter encorajado Davi, Natan vai para casa. E naquela mesma noite, diz o texto no versículo 4, o Senhor falou a Natan. Agora Deus vem para Natan. Deus não vai para Davi. Deus vem a Natan e conversa com ele. Olha só. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. Você construirá uma casa para eu morar? Essa é a pergunta que Deus faz. Você vai construir? Você vai fazer para mim? Não tenho morado, olha só a continuação. Eu nunca morei, ou não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem eu ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me constrói um templo de cedro? Alguma vez eu já fiz essa pergunta para um desses líderes? Deus diz, eu já pedi isso alguma vez? Apesar do sonho ser bom, eu já pedi isso, eu pedi isso. Só para fazer um pequeno assunto parentético aqui, tem muita gente fazendo bobagem em nome do Senhor. Muita gente fazendo besteira em nome do Senhor. Coisa que Deus não mandou fazer. Coisa que Deus nunca pediu para fazer. Fazendo besteira. E aí depois se frustra. Deus me abandonou. Aí começa uma série de coisas. Mas vamos só ficar até aqui. E nós... Sim, alguém quer... Alguém comentou? Não? Alguém...
Quando Natan volta para casa aqui, gente, quando ele volta para casa durante a noite, Deus fala com ele e manda ele voltar para Davi com alguns recados. Deus parece estar dizendo no versículo 5 e 7 que o sonho de Davi em construir um templo não era do Senhor, tinha origem no coração de um homem chamado Davi. Como disse, os motivos estavam certos, mas o sonho não era de Deus. Motivos eram certos, tudo bem. Mas quando Deus diz não para Davi, ele não apenas destrói o sonho de Davi, mas ele fala o coração de Davi, ele toca o coração de Davi. E o não de Deus é muito interessante. Como você diz não para o teu filho? Quando você quando ele faz algo que você não pediu para ele fazer, quando ele faz algo que você não quer que ele faça, o que você fala para o seu filho? Como você fala? Como? Não! Não é isso? E você ainda coloca uma ênfase no não, né? Não faça! Né? E ele vai lá e faz igual, né? Mas basicamente, vamos ver como que Deus diz o não para ele. Isso realmente me chamou muito a atenção. Eu já li esse texto várias vezes, mas essa semana, quando sentei lá para estudar esse texto, esse não é temperado. O não de Deus é temperado. E eu acho que nós podemos aprender um pouco sobre como dizer não, de uma forma temperada também, e também de aceitar o não de Deus, porque ele também vai vir de forma temperada. Deus não é destemperado no sentido de dizer não especificamente assim, sem tocar o nosso coração. Então vamos dar uma olhada como Deus diz não. Né? Você pode olhar aqui, o não de Deus começa com uma provisão divina. Abra lá o versículo 8. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 7. Olha só, começa dizendo assim. Deus começa fazendo uma recapitulação. Isso tudo ele deveria falar a Davi, né? Deus começa fazendo a recapitulação. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei, está falando direto para Davi. Eu tirei você das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Só até aqui. Olha só. Primeiro Deus mostra a provisão dele, um não baseado na provisão de Deus. Ao invés de deixar Davi seguir com o seu plano, Deus transformou tudo à sua volta e deu a Davi. Ele lembra Davi de sua grande graça. Ele disse, Davi, olha só, quem você era? Eu tirei você lá do meio das ovelhas, fedido do jeito que você era, fedido, um fedelho, tirei você de lá e hoje você é rei. Você é um rei de Israel. Eu peguei um João Ninguém e o transformei em rei. No versículo 9, Deus diz a Davi que ele fez dele uma celebridade. Olha só lá no versículo 9. Farei você famoso, importante, celebridade. Deus disse isso. Vou fazer você famoso. Todo mundo sabe quem é Davi agora. Antes ele era um mero pastor de ovelhas. Nem o nome dele era citado. Eu tenho um filho mais novo. O próprio pai diz. Ele não diz, eu tenho Davi no campo. Ele diz, um garoto mais novo meu está lá cuidando das ovelhas. Ele era um João Ninguém. Agora todo mundo sabe quem Davi era. Ele é lembrado de que foi dado graça de participar do descanso dado por Deus. Sabe, Deus lembra todas essas coisas. Deus começa um não com palavras de provisão, dizendo, eu provi por você todo esse tempo. Depois o não dele vem temperado também com promessas. No versículo 11, a segunda parte do versículo 11 até o 15, olha só o que ele diz. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a tua vida chegar ao fim e você descansar com os teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu o estabelecerei e o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho.
Tá vendo? Olha só, Deus faz promessas. Davi tinha um desejo de construir uma casa para o Senhor. Agora, sabe o que Deus faz? Deus diz a Davi que ele vai construir uma casa para Davi. Deus diz, Davi, olha só, você quer construir uma casa para mim? Calma, eu vou construir algo para você. E é interessante que o não de Deus, quando Davi chega para Deus e diz, Deus, imagina, né? Eu vou construir um templo para o Senhor. Ele diz, pois é, o teu filho vai construir. Não é um não diferente? É um não diferente, não é? Ele diz, eu vou construir um templo. Pois é, o seu filho vai construir. Eu acho que ele deve ter entendido legal, né? Mas pensa um pouco, Deus, ao invés de receber da de Davi, ele dá a Davi. E nos versículos 12 e 15 são dadas as condições dessa aliança. Deus promete a Davi que ele vai ter um filho, e esse filho vai andar com ele, com o Senhor, né? E será tratado como um filho por Deus. Ele será estabelecido em seu reino e será também disciplinado quando necessário for. Deus diz a Davi que esse filho vai construir uma casa para ele, e certamente essas promessas fizeram uma diferença no coração de Davi. O terceiro tempero que Deus coloca no não dele são os planos. Do versículo 16 até o 17, olha só o que Deus faz. Ele diz, quanto a você, para Davi agora, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Faz uma promessa. O que Deus está dizendo aqui, ele diz assim, Davi, você quer construir uma casa, mas eu estou dizendo a você que eu vou construir uma casa para você e estabelecerei o seu trono para sempre. Que promessa! Já pensou? Imagina, você quer fazer algo para Deus, mas Deus diz, não faça não, eu vou fazer algo muito maior para você. Quem que não quer ouvir um negócio desse? Todo mundo quer ouvir isso, né? Agora, Davi descobriu que os sonhos que temos nem sempre são os sonhos de Deus para nossas vidas. E o que nós podemos aprender com esses versículos que a gente leu até aqui? Primeiro, às vezes Deus diz não aos nossos sonhos e os nossos planos. Quando Ele assim faz, é porque Ele não quer nos humilhar. A gente acha que Deus quer nos humilhar, nos espezinhar. Mas não quer. Porque nós somos tão limitados que a nossa vida faz uma linha assim, não é uma linha reta que você consegue ver até longe. Nós não conseguimos ver a curva da nossa vida. Nós achamos que vai ser bom, mas não é às vezes. Esse sonho é perfeito para nós. Momentaneamente pode parecer, mas lá no futuro pode te levar para problemas terríveis. No meu caso, quando eu, há 13 anos atrás, queria integrar essa equipe de missionários, e não deu certo. Eu briguei com Deus, eu fiquei chateado. Só que olha só, nesses 13 anos, eu estou pastoreando uma igreja fenomenal, que eu não teria pastoreado. Eu sou casado com uma mulher fenomenal, que eu não teria casado. Eu sou pai de um garoto fenomenal, que eu não teria tido. Tive experiências incríveis que eu não teria tido. Teria tido outras experiências, mas não teria tido tudo isso. Você consegue imaginar quando às vezes nós reclamamos de Deus, essas coisas, e a gente não consegue perceber aonde as coisas estão nos levando? Você já testemunhou os teus sonhos morrendo? Você já testemunhou isso? Os teus sonhos não se realizando? Você já olhou e percebeu como a sua vida mudou os planos da sua juventude? Os planos que você tinha como juventude, e agora você olha para trás e diz, muitos deles não foram realizados. Você já consegue ter essa experiência na sua vida? Eu tenho vários planos que eu fiz na juventude que eu não mudei, que eu não consegui realizar. Eu disse até esses tempos atrás, estava conversando com a Raquel, disse, interessante, quando eu era jovem eu achava que eu ia mudar o mundo. Hoje eu percebi que o mundo me mudou. O único que foi mudado aqui fui eu. Não consegui mudar o mundo, mas eu fui mudado. Então essas coisas, muitas coisas nós não conseguimos realizar, mas eu acho que se nós formos e olharmos para o nosso passado, para tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo, você vai ver que Ele tinha algo muito maior em sua mente para nós, e que nós nem sonhamos que tínhamos. Para Davi, construir o templo era um fim. Ele construiria o templo e depois? E aí? Pensa um pouco. Tá bom, construiu o templo, e daí? Não tem futuro, não é? Mas Deus diz a Davi, olha só, você não vai construir o templo, mas eu vou estabelecer o seu reino para sempre.
Diz algo para o futuro, que Davi nem pensou, Davi não tinha pensado nisso, e Deus projeta para o futuro a vida de Davi. Alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, aquele voo da Gol que caiu no Mato Grosso. Lembram daquilo? 150 pessoas a bordo. Havia uma moça, uma mulher que é filha de um dos pastores da nossa denominação. E ela deveria estar naquele voo. E no último momento ela teve um imprevisto, ela não conseguiu chegar a tempo no aeroporto. E o avião saiu sem ela. E ela diz o quanto ela ficou chateada, porque ela estava indo para São Paulo, de Manaus para São Paulo, para fazer ela precisava fazer vários exames médicos, precisava fazer. Ela ficou muito chateada. E depois ela soube que o avião caiu. Ela disse, ok, Deus livrou essa pessoa, mas não livrou 150 de outras. Eu não sei de novo qual é o plano de Deus, mas para aquela pessoa algo aconteceu. Várias coisas assim nós temos já de experiência em nossas próprias vidas. De que às vezes as coisas não dão certo. E tem outras coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. Porque os nossos sonhos não acontecem. Talvez você não conseguiu tudo o que você quis na sua vida. Mas talvez se você for honesto e olhar para a sua vida, você vai perceber que Deus te deu muito mais do que você poderia esperar. Não sei. Eu não sei o que você enfrenta essa manhã. Ok, essa é a parte de Deus, quando Davi enfrenta um não. Deus usa palavras de provisão, Deus usa palavras de promessa, e Deus usa palavras de planos para o futuro na vida dele. E agora nós temos que olhar para a reação de Davi, né? Como Davi reagiu a esse não de Deus. Esses versos finais, do versículo 18 a 29, eles revelam que a resposta dele foi bastante peculiar. Eu diria até de devoção. No versículo 18 ele diz, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxeste a este ponto? E como, se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste servo. É assim que procedes com o homem, ó soberano Senhor? O que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Tem algumas coisas que eu gostaria de considerar com você essa manhã sobre a resposta que Davi teve aqui nesse momento, né? Ele teve uma humildade. Observe o que Davi faz. No versículo 18, ele entra no tabernáculo e se assenta diante do Senhor. No versículo 20, ele age como uma criança. Ele refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Já percebeu isso? Não sei se você já leu isso. O que mais o Davi pode fazer? É que não é criança que pode faz isso. O Matias, quando era menor, fala, o Matias está com fome. Sempre se referindo na terceira pessoa. O Matias gosta disso. Davi faz isso. O que mais o Davi aqui pode fazer? Sabe? Como uma criança. Ele chega diante do Senhor como uma criança. Ele reconheceu o fato de que ele era indigno de receber o que recebeu. Indigno. Ele diz, quem sou eu? E quem é a minha família? E como pode? Eu estava falando do presente, o Senhor vem me falar de planos para o futuro. Ele reconhece que ele era indigno dessa bênção. No versículo 19 e 22, ele começa a louvar o Senhor por suas bênçãos, a sua graça, ao seu amor para com os filhos. Davi, o poderoso rei de Israel, assume o lugar de uma criança humilde diante da presença do Senhor. Sabe, gente, fazendo um paralelo para a nossa vida aqui, talvez isso que falta para nós. Quando Jesus andou por essa terra e ele disse sobre as crianças, vinde a minhas crianças porque dos tais é o reino de Deus, está falando que aquele que não for como uma criança, em sua genuinidade, uma fé genuína, simples, humilde, que acredita, que vai, que se submete, sabe,
Se não tem como. Sabe, se nós formos com a nossa teimosia, com o nosso pescoço duro, com a nossa dura cerviz, como diz na Bíblia, não tem como. Deus não vai abençoar, cara. Deus não vai abençoar. Eu falei isso aqui no domingo passado. Gente, se nós formos para Deus com os nossos próprios planos, segundo o nosso próprio padrão, não tem bênção de Deus, cara. Não tem bênção. Não tem. Sabe, você pode gritar, você pode chorar, você pode discordar mesmo, mas não adianta, isso não vai atrair a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se nós não formos humildes, simples, com uma fé simples e genuína, igual a de uma criança, que quando está sobre um telhado e o pai diz, pode pular, e ela acredita que o pai vai segurar e salta mesmo, se nós não formos assim, não tem bênção de Deus, cara, não tem, não adianta. A segunda coisa que Davi faz, ele consagra, ele tem uma consagração, mesmo Davi não conseguindo realizar o seu sonho, ele está disposto a aceitar o plano de Deus para a sua vida, que faça que se realize esse grandioso feito que revelasse, que faça-se a tua vontade, sabe? Isso que Davi faz, ele diz, eu aceito a tua vontade para a minha vida, aceito a tua vontade. Qual é o outro personagem da Bíblia que você encontra fazendo isso? Vários, né? Mas Jó foi um deles. Que seja feita a vontade, né? Ao contrário de algumas pessoas que fazem beicinho quando os sonhos deles são interrompidos, Davi aqui louva ao Senhor, porque confiou em Deus para fazer o que era melhor, né? Também foi uma devoção honorável, digno de honra essa devoção dele. Digno de ser copiada, porque olha só, Davi aceita as promessas de Deus e reconhece que Deus tem habilidades muito maiores para fazer as coisas da forma muito melhor do que eu faço. Davi reconhece isso. Basicamente, quando Davi ora, me vem em mente a oração no Novo Testamento, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Basicamente, o que Davi diz é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Basicamente isso que Davi diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que você acha que deveria ser a nossa resposta quando Deus diz não? Sim. Não seria bom também lembrar de que nós somos quem somos e temos o que temos por causa da graça dele? Você é o que você é e tem o que você é por causa da graça dele. Também seria importante lembrar que ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é soberano. A panela de barro que está sendo formado pelo oleiro, dizer, eu não quero essa asinha aqui, faz outra. Eu não quero essa tampa. É a asinha que fala? Alguém riu? É a asinha aquela cabo? Alça. Eu não quero isso, então. Deus é soberano. Nós somos o barro, ele é o oleiro. E também assumir o lugar de uma criança humilde na presença dele e confiar nele para fazer o que é melhor. Nosso objetivo na vida não deve ser somente ou puramente alcançar os nossos próprios sonhos. Ontem à noite, por um acaso, eu liguei a televisão e estava passando aquele show do Criança Esperança. Eu fiquei impressionado, porque faz tempo que a gente não assiste essas coisas, e quando você assiste, você se impressiona. É completamente humanista. Totalmente humanista. Você tem uma força dentro de você para realizar as coisas que você quer. Existe uma força dentro, você pode fazer, você pode realizar, você pode mudar. O tempo todo, eu ouvi isso o tempo todo. Eu acho que nós temos dentro de nós uma força para realizar. Claro que sim, Deus nos deu as habilidades para isso. Deus nos fez seres pensantes, que podem criar planos para alcançar um objetivo. Mas quando isso é o fim em si mesmo, é ruína, meu irmão. Sabe, é um humanismo completo. Você está tirando a soberania de Deus da vida do ser humano e dizendo, você é o seu próprio Deus. Basicamente é isso. Você é o seu próprio Deus. Completamente. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque, sério. Eu fiquei em choque porque eu não imaginava que era tão explícito assim. Eu sei que o conceito existe, mas eu não sabia que era tão explícito, dizendo, você tem uma força dentro de você, você pode fazer, você pode mudar, você pode transformar, você pode fazer. O tempo todo, você sabia, mas você sabia que
Você sabia que esse foi a tática usada por Hitler para motivar a nação contra a guerra? Você pode. E as pessoas acreditaram e foram. Mesmo quando as coisas estavam decaindo todas, eles ainda acreditavam que ele era o salvador do mundo. Mesmo quando viam as atrocidades, mesmo diante dos problemas, ainda acreditaram que ele era o salvador. 6 milhões de pessoas mortas. Mas ele é o salvador. É o custo. Não faz sentido. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, nós purgamos Deus de dentro da nossa sociedade, nós temos problemas graves. Para aplicar essa manhã, Davi não teve permissão de construir o templo do Senhor. Mas olha só, Deus foi tão gracioso que permitiu ele fazer os preparativos para a construção. Deus permitiu que ele, junto com seu filho Salomão, fizesse os preparativos para realizar o seu sonho. Davi prepara todos os materiais necessários para a construção do templo, dá as instruções ao seu filho, dos planos e tudo mais. E de certa forma, ele consegue participar do plano dele, mesmo não vendo ele realizado. Tenha esse prazer. Se existe algo que nós devemos sempre manter em nossa mente, com isso tudo que a gente leu essa manhã, é que às vezes você não vai ver os seus sonhos realizados, até que você esteja disposto a deixá-los ir. Difícil, né? Tem um amigo que foi pastor por muitos anos no oeste do Paraná, e ele dizia assim, puxa vida, eu precisaria de um carro. Mas ele nunca conseguiu realizar aquilo, não sobrava dinheiro, nunca conseguiu comprar um carro. E ele fazia as visitas, ia nos lugares de ônibus, e essa foi uma coisa que ele nos contou um dia. Até que um dia ele chegou e falou diante de Deus, sabe Deus, nem estou precisando mais de carro. Assim, de uma forma honesta, estou tão acostumado, nem vou orar mais, não preciso mais de carro. Resultado, tempo depois, ganhou um carro. Agora, eu não estou incentivando você com segundas intenções de Deus. Eu não quero, viu? Eu não quero. não, eu sou muito feliz com o carro que eu tenho, graças a Deus. Agora, pensem um pouco. Pensem um pouco sobre isso. Às vezes nós nunca vamos ver os nossos sonhos realizados. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir sobreviver se nós não realizarmos aquele sonho. Mas quando a gente começa a viver e percebe que o nosso sonho, a gente consegue sobreviver sem ele, de repente Deus tem misericórdia e deixa até você realizar aquilo. De repente, não estou ensinando para você fazer esse joguinho com Deus. Deus não faz esse tipo de jogo, hein, gente? Deus conhece o nosso coração. Deus não entra nessa. Mas olha só, às vezes você não vai ver o seu sonho realizado até que você esteja disposto a deixá-lo ir. Até você estiver disposto a dizer, ok, eu posso viver sem isso. Você tem alguns sonhos não realizados em sua vida? Acho que todos nós temos, né? Sonhos que nunca se realizaram da forma como nós planejamos, né? Existe, talvez até em alguns momentos, uma medida de amargura, né, no nosso coração, que não nos deixa em paz, por causa desse sonho não realizado. Talvez você esteja nessa situação hoje. Talvez lutou há tantos anos com um sonho que não se realizou. Talvez pelo motivo de não terem se realizado, brotou aí um pouquinho de amargura no seu coração. Agora eu queria encorajar você essa manhã a levar os seus sonhos despedaçados diante do Senhor e deixar Ele agir com eles, né? Eu acho que Deus age muito melhor com essas coisas do que nós próprios. Pense como Davi fez. Né? Davi, com uma humildade, chegou diante do Senhor, reconheceu a soberania do Senhor, percebeu que ele só era quem ele era, só tinha o que teve naquele momento por causa da graça de Deus. Então pense um pouco nessa perspectiva também. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada aí, nessa nossa jornada, de ter os sonhos restaurados no sentido de colocá-los diante do Senhor. Né? Sonhe mesmo, gente. Sonhe muito, planeje muito. Né? Tenha planos, tenha sonhos, mas submeta os seus sonhos ao Senhor. Busque a orientação do Senhor. Né?
Não saia correndo querendo realizar os seus sonhos, porque você pode se frustrar. Coloca diante do Senhor. Tem planos de realização? Ótimo, faça mesmo. Deus fez você um ser pensante. Você pensa, você sonha, você planeja. Continue fazendo isso. Mas submeta os seus sonhos ao Senhor. Coloque Deus no processo. Que Deus entre nesse processo da sua vida e te ajude a caminhar. Na medida que você caminha, você vai perceber quais são também as vontades do Senhor para a sua vida, os planos que Ele tem para a sua vida. E você vai tendo muito mais prazer nesse processo. Que Deus nos ajude. Domingo que vem vamos para a 12ª semana em Davi. Vamos ver a nossa próximo desafio, né? Mas vocês perceberam uma coisa só, desde que nós começamos a estudar a vida de Davi, todas as vezes você vai ver 3 movimentos na vida dele. Primeiro, Davi tem um desejo no coração. Depois, parece-me que Deus dá uma chapuletada nele. E no terceiro, ele se submete. Por isso eu posso dizer, esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Ele tem desejo de fazer, Deus chama a atenção dele e ele reconhece. Que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus assim também. Que tenhamos desejos de fazer, de realizar coisas pelo Senhor. Que nós possamos ouvir do Senhor e que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar essa manhã com uma oração ainda. Querido Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por termos um personagem na história como esse homem, Davi. Homem que, sujeito às mesmas falhas e limitações que nós, e que decidiu viver uma vida que não fosse na média, não uma vida medíocre, mas uma vida na dependência do Senhor. Meu desejo essa manhã, não só para mim, mas também para todas as pessoas aqui presentes nesse lugar, que nós também tenhamos um desejo de uma vida assim. Não uma vida medíocre, não uma vida na média, mas uma vida assim como desse homem, que se submete e que é um homem que, como a Tua palavra diz, segundo o Teu coração. Entendo que o processo é difícil, entendo que não é fácil ouvirmos um não do Senhor e adequar os nossos sonhos e planos ao não que recebemos de Ti, mas eu peço que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor sabe melhor do que nós a respeito do nosso futuro. Então entregamos o nosso futuro ao Senhor. Entregamos a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos, as nossas realizações ao Senhor. E pedimos que o Senhor cuide disso. Também se existem sonhos em nossa vida que não se realizaram e por conta disso, a amargura, uma ponta de amargura ou de acusação contra pessoas ou contra o próprio Senhor, por não termos realizado esse sonho, eu peço que o Senhor também nos ajude a lidar com isso. Que nós possamos entender a Tua vontade, que nós possamos enxergar, assim como Davi, que aquilo que somos e aquilo que temos é por causa da Tua graça. Oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e nos vemos aqui no domingo que vem.